Fala pessoal, beleza? Professor Wesley aqui. Vamos continuar então resolvendo os exercícios da apostila. A gente vai resolver do exercício 11 ao 15. Vejamos o exercício de número 11. Daniele, em seu primeiro passeio, pedalou a uma velocidade média de 15 km por hora. O equivalente a percorrer uma distância de 250 metros por minuto. Cada 250 metros em 1 minuto, né? Qual a distância percorrida por Daniele, sabendo que ela pedalou por um tempo total de 26 minutos? Veja só, se a cada minuto ela percorreu 250 metros, o que a gente vai fazer? Se ela percorreu 250 metros em 1 minuto, isso aqui é uma média, tá? Então, o que é que acontece? Minutos não, né? Minuto. Então, se ela percorreu durante 26 minutos, que conta a gente vai fazer aqui? Então, é basicamente o seguinte. Eu vou pegar o 250 e vou multiplicar por 26. Aí é só resolver essa continha. Como é que a gente vai resolver então? Ó, 6 multiplicado por 0 é 0. 6 multiplicado por 5 vai dar 30. Fica o 0 sobre o 3. E depois 6 multiplicado por 2, 12, mais 3 que subiu, então fica 15. Agora eu vou multiplicar a dezena. A dezena eu não posso continuar multiplicando aqui na unidade, então eu vou colocar o maisinho para a gente separar, tá? 2 vezes 0 vai ficar 0, 2 vezes 5 vai dar 10, fica o 0, sobe 1, e 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. Então a gente soma tudo isso aqui, fica 0, 0, 5 e 6, um total de 6.500 metros, que é a nossa solução do problema de número 11. Beleza, pessoal? Vejamos agora o problema de número 12. Em seu segundo passeio, Daniele manteve velocidade média em relação ao passeio anterior, mas agora o percurso do passeio foi de 8.750. Para chegar à primeira parada, qual foi o tempo gasto para percorrer esta distância? Então, neste caso, a gente vai manter aquela média de velocidade. Significa que ela vai percorrer 250 metros por minuto. Olha o que acontece. Se ela percorreu 8.750 metros, significa que a cada 250 metros foi 1 minuto, até chegar nesse número, então, 8.750. Então, basicamente, você vai pegar um percurso total e a cada 250 metros você vai contar, então, 1 minuto. Então, eu vou dividir esse percurso. Se eu vou dividir esse percurso, então, é uma conta de divisão. Então, a gente vai pegar o seguinte, ó. 8.750 e eu vou dividir por 250. Tem uma maneira muito fácil de fazer essa conta quando tem 0 aqui e 0 aqui, dos dois lados, né? Basta que a gente corta eles, né? E simplesmente vai contar então como 775 dividido por 25. A conta fica um pouco menor. Mas se você quiser manter então esse número, 8.750 dividido por 250 é a mesma coisa. Então, fica assim, ó, 87 dividido por 25, já que o 8 não dá, né? Então, vai que 3 vezes. 3 vezes 25 vai dar 75. A gente subtrai aqui e vai sobrar, então, 2 aqui e aqui sobra 1, ou seja, sobrou 12. Agora eu vou baixar o 5. O 5 eu vou colocar aqui do lado do 2 e vai ficar, então, o número 125. Então, quantas vezes eu consigo contar o 25 até chegar no 125? 25, 50, 75, 100, 125. Então, neste caso aqui, o resultado eu vou colocar aqui, ó, o 5 aqui, e vai dar, então, 125. E beleza, acabou a nossa conta. Significa que a solução final vai ser, então, a nossa resposta vai ser 35 minutos. Beleza, pessoal? Vocês entenderam? Qualquer coisa, vocês perguntam, viu? Vejamos agora o exercício de número 13. Organize os números decimais apresentados no quadro na reta numérica a seguir.
Aí nós temos aqui 1,5, 3,25, 0,25 e assim por diante, até chegar no 2,75. Aí depois, ó, a distância entre uma marcação e a próxima na reta numérica é sempre a mesma. Ou seja, significa que aqui, por exemplo, se comecei com 0 e aqui depois vai ser o número 1, a metade você concorda que vai ser 0,5, né? Depois, a metade de 0,5 até o 1, no caso, vai ficar então 0,75. Então, aqui vai ficar 0,25. Aí, você é só completar. Vai ficar então 1,25, depois 1,5, depois 1,75, 2, 2,25, 2,5, 2,75, 3, 3,25, 3,5 e 3,75. Agora, como é que a gente vai fazer? Para achar esse número aqui, eu vou fazer de azul. Ó. Esse daqui agora, ó, colocar de azul. 1,5 está na onde? 1,5, ó, ele vai estar aqui. 1,5, né? Agora, 3,25. Onde o 3,25 vai estar? Vai estar, então, em outro lugar, né? Onde que vai estar, então, o 3,25? 3,25 vai estar aqui, ó. Bem aqui. Agora, onde vai estar o 0,25? 0,5 vai estar aqui. Onde que vai estar, então, o 1,25? 1,25 vai estar aqui. O número 2,5, onde vai estar? 2,5 vai estar aqui, ó, bem aqui no meio, entre 2 e 3. O número 3,75. 3,75 vai estar aqui no último, né? Aqui. De roxinho agora, ó. 2,25. 2,25 vai estar aqui. O número 0,75 de laranja, 0,75 vai estar aqui. Um verdinho mais escuro, ó, 0,5 vai estar então aqui. O 1,5 desse verdinho aqui, na verdade é um azulzinho bebê, né? 1,25 vai estar então aqui também, ó, que a gente já tinha achado, né? Mas tudo bem. Colocaram duas vezes aqui no exercício. Agora o 3,25, ou na verdade 3,5, ele vai estar então aqui. E por último, o 2,75, que vai estar então aqui. Bom, pessoal, aqui está um pouco bagunçado, mas como a gente já tinha achado primeiro os espacinhos certinho, depois a gente achou então a representação decimal de cada espacinho na reta numérica, tá? Mas você pode fazer separado e fazer simplesmente colocando em cima um quadradinho, tá? Da maneira que você achar melhor. Vejamos agora o exercício de número 14. Veja só. Vejamos agora o exercício de número 14. Veja só. Organize as seguintes frações apresentadas no quadro na reta numérica a seguir. Aí nós temos esses números, inclusive algumas frações mistas que eu já vou explicar. A distância entre uma marcação e a próxima na reta numérica é sempre a mesma. Significa que a ideia dessa reta é a mesma da anterior. Então, para a gente continuar, a gente tem que entender certinho o que são essas frações mistas. Por exemplo, uma fração mista aqui neste caso, quando eu tenho um 2 aqui e depois eu tenho uma fração, o que isso significa? Essa é a parte inteira, tá? Inteira. E essa é a parte da fração, né? Beleza. A fração, como é que a gente vai fazer? A fração é uma divisão. O que significa, então, o número 1 sobre 2? É a mesma coisa que eu pegasse, então, 1 e dividisse por 2. 1 dá para dividir por 2? Não. Quando não dá, é 0 aqui, vírgula e 0 aqui. Quantos 2 cabem no 10? Cabe 5. 5 vezes 2 vai dar 10. O resultado, 0. Significa que 1 sobre 2, no caso, vai ser, então, 0,5. E quando tem essa fração mista aqui, 2 inteiros e meio, é a mesma coisa que 2 inteiros, vírgula, né? E depois vem o decimal, que é 0,5, né? Como aqui tem simplesmente começando com 0, o número final vai ser, então, o 2,5. Então, para a gente resumir, a gente simplesmente só tem que saber
quanto vale a fração em decimal, tá? E depois é só você colocar a parte inteira do lado da vírgula. No primeiro caso aqui, ó, 2 inteiros e meio, então vai ser 2,5. Agora a fração 3 quartos você tem que dividir. Eu pego aqui e vou dividir então 3 quartos dividido, no caso 3 dividido por 4. Já a fração 3 quartos, basta que eu pegue então o 3 e divida por 4. Como o 3 é menor do que 4, eu começo com 0 aqui no quociente e coloco a vírgula. E aí depois eu completo com 0 aqui no dividendo. Então, quantos 4 eu consigo contar até o 30? Eu vou conseguir 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Se eu pegasse mais um, seria 32 e passa. Então, logo são 7. Aí eu coloco 7 aqui e depois vou colocar 28 e sobra 2. Como já tem 0, alguma coisa, eu coloco um 0 automático. Aí, de quantos 4 eu consigo contar até o 20? 4, 8, 12, 16, 20. Então, neste caso, eu contei 5. Quando eu coloco 5 aqui, vai dar resto aqui no 0. Beleza. Então, o número aqui, 3 quartos, ele vai representar, então, o número 0,75. Agora, nós temos o número 5 dividido por 4. Então, vem aqui, 5 dividido por 4 e faço o mesmo processo, tá? Quantos 4 consigo contar no 5? 1, já que ele é maior, né? Então, eu faço menos 4 e sobra 1. Vírgula aqui, porque não dá mais, 0. Aí dá 2, que dá 8, sobra 2. Coloca um 0 automático, que vai dar 5, como a gente já tinha feito anteriormente, e vai dar resto 0. Logo, 5 quartos equivale, então, a 1,25. Depois o número 1 quarto. 1 quarto já está até na cara, né? Que vai ser 0,25, mas vamos fazer a conta. 1 dividido por 4 vai dar 0 aqui e 0 aqui. Dá 2, 8 sobra 0. Beleza, e coloco o 5 aqui, 20, 0. Beleza. Essa parte aqui, 0,25. Nós temos o número agora, 15 dividido por 4. Eu pego a 15 e vou dividir por 4. Quantos 4 eu consigo contar até o 15? Eu consigo contar 3, vai dar 12 e sobra 3. Vírgula aqui, 0 aqui e vai dar então 7. 28 sobra 2, que vai dar mais um 0 aqui e que vai dar 5. Depois vai dar resto 0. Logo aqui vai ficar então como 3,75. Como fica então o número 3 inteiros e 1 quarto? É o 3 inteiro. Quanto que vale 1 quarto? 1 quarto não é 0,25? Então vai ficar 3,25. Esse outro, 1 inteiro e meio. 1 inteiro e meio. Como fica então 3 inteiros e meio? 3 inteiros e meio, 3,5. Como é que fica então 2 inteiros e 1 quarto? 2 inteiros e 1 quarto, e não é 0,25? Então vai colocar aqui então como 25 na parte decimal. Quanto que é 11 dividido por 4? 11 dividido por 4 a gente não fez. Vamos fazer aqui. 11 dividido por 4. E vai dar, então, 2, que vai dar 8 e sobra 3. Vírgula aqui, 0 aqui e 7. Então, 4 vezes 7 vai dar 28 e sobra 2. Coloco um 0 aqui depois, 75. Então, vai ficar 2,75. Estou resumindo a conta para a gente fazer mais rápido, tá? O meio eu já sei que vai ser 0,5. E 7 dividido por 4, 7 dividido por 4 a gente não fez. 7 dividido por 4 vai ser então 1, sobra 3, vírgula, depois vai dar 7, sobra 2, 0,75. Então, 1,75. Vou fazer agora de vermelho, ó. Esse daqui, ele representa então o número 2,5. E 2,5 vai estar aqui, ó. Então aqui eu vou colocar, ó, o 2 inteiros e meio. Agora, 3 quartos representa 0,75, né? 0,75 vai estar aqui, ó. Então eu vou colocar o 3 quartos aqui. Os 5 quartos é 1,25. 1,25 está aqui. Então eu vou colocar então os 5 quartos. Depois, 1,25 é o que a gente acabou de achar, né? Agora vem o 0,25, que é 1 quarto. 0,25 está aqui, ó. 1 quarto. Depois, o 15 quartos representa o 3,75.
3,75 está aqui no final. Então, vou colocar 15 quartos aqui. Depois, o 3 inteiros e 1/4, que é o 3,25, que vai estar aqui. Então, vou colocar, então, ó, 3 e 1/4. Depois, 1,5, que representa 1 inteiro e meio. 1 inteiro e meio vai dar, então, aqui, ó, 1 inteiro e meio. Depois, o 3,5, no caso, que vai estar aqui, né? E esse aqui vai ser, então, o 3 inteiros e meio. Agora, o 2,25, que representa o 2 inteiros e 1/4. 2 inteiros e 1/4 vai estar aqui, ó, 2 inteiros e 1/4. Depois, o 2,75 vai estar aqui, né? Aí ele representa a fração 11 quartos. Vou apagar esse pontinho aqui. Depois, o meio vai estar aqui, ó, bem na metade, né? Na verdade, ele tem a mesma representação de 1 inteiro e meio. Aqui eu fiz errado. Não está aqui. Esse aqui vai estar aqui, né? Já que ele é 1 inteiro e meio. O 0,5 vai estar aqui, ó, que vai ser o meio. Depois, finalmente, 1,75, que é 7 quartos, né? Que ele vai estar, então, aqui. Que vai representar, então, a fração 7 quartos. E a gente conclui, então, o exercício de número 14. Para a gente finalizar, então, vamos resolver, então, o exercício de número 15. Agora, analisando o posicionamento na reta numérica dos números decimais e frações das atividades 13 e 14, complete a tabela estabelecendo a relação de igualdade. Então, basicamente, você vai pegar as frações que a gente acabou de achar e vai colocar os resultados aqui. Aqui, como a gente já tinha feito, o 0,25, olha lá no que a gente já fez, ele vai dar a fração 1/4. O 0,5 vai dar a fração meio. 3 quartos vai representar o que na parte decimal? Vai representar o 0,75. O 5 quartos vai representar, então, 1,25. O meio, ele vai representar qual, no caso? Você pode colocar, então, como 1 inteiro e meio. O 7 quartos vai representar o quê? 1,75. O 2,25 vai ser o quê? 2 inteiros e 1/4. O que representa 2 inteiros e meio? Aqui na representação decimal. Vai ser, então, 2,5. 11 quartos vai representar o quê? Vai representar o número 2,75. O 3,25. 3 inteiros e 1/4. O que é 3,5? 3 inteiros e meio. E o 3,75 vai ser o número 15 quartos. E a gente conclui, então, o exercício. Beleza, pessoal? Eu espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui. E a gente se vê, então, na nossa próxima aula.